Pais queridos, que bênção poder estar novamente com vocês. Eu sou o pastor Peniel. Estamos aqui na cidade de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, fazendo a obra do Senhor, neste campo missionário que Deus tem nos colocado aí há mais de 10 anos fazendo a obra de Deus, só aqui na Bolívia, tá? Nós já estivemos no Paraguai, trabalhando ali juntamente com meus pais, Meus pais já estão mais de 20 anos lá no Paraguai, e nós tivemos ali 10 anos trabalhando com eles e mais 10 anos aí, Eu já estou aí 20 anos aí fora do Brasil fazendo a obra do Senhor, amém? E fazendo missões, o nosso objetivo é fazer missões, amém? Bom, querido, hoje nós queremos falar de um tema bastante importante que é sobre o evangelismo com a literatura, tá bom? É muito importante sobre o tema com a literatura. Eu estava conversando com um missionário e ele colocando os pontos dele, dizendo o porquê que ele se anima. Esse missionário ele trabalha também com literatura, E ele conversando comigo e colocando o porquê que ele gosta tanto de trabalhar, que Deus, além de Deus ter mandado, Deus trabalha isso na gente, sabe? Eu vou dizer com toda sinceridade, eu comecei a trabalhar com literatura, eu não tinha uma visão, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, esses vídeos, para passar um pouquinho essa visão para você. Eu não tinha, eu comecei a fazer porque Deus mandou fazer. Sinceramente, eu não entendia. Antes eu trabalhava com rádio, eu estava à frente de igreja, pastoreando igreja, auxiliando, fazendo um monte de coisa, trabalho em presídio, e aí Deus me tira de tudo isso e me coloca para trabalhar com literatura. Eu fiquei assim meio chocado, sabe? Sinceramente, muito tempo aquilo me confrontava, e aí aos poucos Deus foi mostrando o porquê, o valor que existe no evangelismo através da literatura. Eu quero dizer uma coisa para você, tá? Uma coisa que me chama a atenção. Não é que eu faço por causa disso, mas me chama a atenção. Um evangelista que vai para a rua evangelizar usando a literatura, ele não se choca tanto, não impacta ele com as oposições, porque no trabalho evangelístico você vai ter oposição. E para esse evangelista, ele não se impacta tanto com a oposição do mundo. Tá? É muito comum o mundo, você vai para a rua, vai falar de Jesus, as pessoas vão te contrariar. Isso não toca o evangelista já está preparado, ele levanta assim, coloca ali a Bíblia na mão, material e vai para a rua. Fala de Jesus, distribui, tá? E se houver alguma oposição, ele não se impacta. Agora você sabe aonde é que ele vai receber o maior choque dele, o maior impacto que pode frear? É dentro da própria igreja. Deu para entender? Eu vou dizer uma frase que talvez você escutou, eu escutei muito e talvez você tenha escutado. O pessoal fala assim: se você não prega, se você não canta, se você não sabe fazer nada na igreja, ao menos distribui folheto. Deu para entender? Te jogou lá embaixo, meu. Essa frase, olha, acaba. Essa frase aí é para os retardatários da igreja, sabe? Os retardatários são aqueles da Fórmula 1, Tem aqueles carros que vão bem na frente e fica aqueles carros lá atrás. Então esses são os retardatários, Tá lá para trás. Sabe? Eu ir para a rua é sinônimo de o camarada que evangeliza, o irmão, a irmã que evangeliza usando literatura, é aquele que não sabe fazer nada na obra do Senhor. Meu querido, eu quero abrir a tua mente em relação a isso. O fato dessa oposição, e que é uma forte oposição, partir de dentro da própria igreja, isso já me dá aquela luz assim de que, o inimigo está conseguindo usar a própria igreja para me desanimar em relação a esse trabalho. Não. O trabalho evangelístico usando a literatura não é para os ignorantes. O trabalho evangelístico com literatura ele tem que ter uma visão de trabalho, tem que ter uma orientação de Deus. Existe um investimento muito alto para isso aí, um envolvimento, porque é tudo material, caro e tá. E o que me impacta é por que o inimigo consegue usar a própria igreja para desanimar os evangelistas a esse trabalho. Não deveria ser ao contrário? O povo da igreja, os pastores, os líderes, não deveriam animar os seus membros, os evangelistas, os irmãos, a trabalhar com literatura?
A primeira forma de desanimar é o seguinte: a igreja nunca tem dinheiro para comprar material. A maioria das igrejas nunca. Quem evangeliza, você que está me escutando, você sabe disso, né? Ah, não tem, pastor, tem material? Não tem, meu querido, né? Cada um que compra o seu material. Pronto. Então ninguém tem material, é caro, não existe fundo, tem fundo para tudo, mas não tem para isso aí. Então, sabe, esses pontos, meu querido, isso me chama bastante atenção, tá? Então a gente vê assim que o inimigo ele tem uma estratégia para frear, para brecar esse trabalho. E nisso eu tenho que estar perceptível, porque se eu vejo que o inimigo está trabalhando forte desse lado aí, eu tenho que entender por que ele está resguardando, né? Porque o impacto no reino dele, eu usando essa estratégia de trabalho, é muito grande. É muito grande. É uma forma massiva, você alcança muita gente, você alcança pessoas que não é da sua própria língua, o material vai onde você nem pensa que você poderia pisar seus pés, o material está chegando lá, tá? E existe uma série de fatores. Então eu quero aqui te animar, meu amado, olhe por isso aí, preste atenção nesses pontos aí, tá? De confronto com o próprio maligno. Antes de fazer o evangelismo, antes de se empenhar nesse trabalho, esteja orando a Deus, ore ao Senhor, peça a Deus orientação, peça a Deus força, porque virão pessoas na sua casa para te desanimar, tá? Sinceramente, isso tem acontecido comigo. Eu vou ser bem sincero, tá? Pastores têm vindo na minha casa para tentar me desanimar. Certa vez aqui, eu vou concluir aqui para o nosso vídeo não ficar tão extenso, né? Certa vez veio um pastor na minha casa buscar material. Eu separei uma caixazinha com folheto, material para ele, para o trabalho que ele estava fazendo. Uma coisa até grande. E eu dei para ele, fomos lá no carro dele, colocamos no carro dele. E aí depois nós sentamos, eu fiz um cafezinho, tá? Fomos tomar. E aí ele olha para mim e ele fala: Peniel, você tem um potencial tão grande, você está fazendo esse trabalho. Você poderia fazer muito mais. Você poderia expandir seu ministério, você está minguando o seu ministério. E ele começou a colocar o meu trabalho lá embaixo. Ele veio na nossa base, tá? Recebeu material que é fruto do meu trabalho. Eu lutei para trazer esse material, para colocar na mão dele. Ele está sendo beneficiado do meu trabalho. Depois que ele foi beneficiado, ele vai, pá, e me tenta desanimar. E eu vou dizer, ele conseguiu, sinceramente. Aquele homem foi embora e eu tive que ficar vários dias orando ao Senhor. Orei a Deus. E Deus me deu uma palavra muito forte, tirou tudo aquilo do meu coração, me fortaleceu. Então eu falo para isso para você, vigia e faz a obra de Deus, orando, porque o inimigo ele vai levantar. E não é gente lá do mundo não, que eu só estou trazendo essa palavra, é de dentro da própria igreja, tá? Mas fica firme, faz a obra que Deus está contigo.